Nano Empreendedor FM, episódio 4. Bem-vindo a Nano Empreendedor FM, o lugar onde você desenvolve a sua atitude empreendedora. Eu sou Martin Messier e empreendo desde 2000. Eu sou o Nathaniel Neto e empreendo desde 2003. No último episódio, a gente falou sobre como lidar com a família que acha que você está pirando por querer empreender. Eu estou emocionado até agora. E hoje vamos aprofundar isso um pouquinho mais. Vamos falar sobre crenças e valores e como eles influenciam as decisões que você toma na sua vida. Mas antes, conte para quem está ouvindo sobre o que a gente fez hoje de manhã, Nathaniel. Hoje é mais um daqueles dias atípicos, né? Eu fui para um workshop. Coisa que só a vida de empreendedor pode proporcionar, né? Isso é verdade. Você poder deixar a empresa e poder ir para um workshop, para uma palestra, um treinamento, a vida de empreendedor te ajuda muito nesse aspecto, desde que você tenha uma empresa muito bem estruturada, né? Sim. Então, eu fui para um workshop, eu vi que tava uma oportunidade muito legal. Liguei para ti, pro Martin aqui no caso. Martin, cara, tu precisa vir para cá. Uma palestra muito interessante, os relacionamentos no local, achei que seria bem interessante. Ele, cara, tudo bem. E aí? Exatamente. Eu estava saindo, eu passei na minha empresa, onde eu devia ter uma reunião às 9 horas, e a minha gerente me avisou que, infelizmente, a reunião tinha acabado de ser desmarcada. Então, telefonei para ele, ele me avisou que estava no workshop. Eu falei, quer saber? Eu tô indo para aí. Coisa que só a vida de empreendedor pode proporcionar. Claro, quem trabalha numa empresa como colaborador, como funcionário, não tem condição de se ausentar dessa maneira. Mas quando você é empreendedor, a sua empresa muito bem estruturada, você continua faturando durante a sua ausência e você tem espaço para poder criar, para poder aprender, para poder desenvolver a sua rede de relacionamento. Só empreendedor tem essa possibilidade. E não foi à toa, né, Martin? Que nesse encontro foi impressionante. Nos últimos 10 minutos do evento, nós fizemos uma reunião breve e geraram inspirações, insights, ideias, coisas que talvez, se ficássemos 10 dias, não teríamos resolvido o que foi resolvido nesses 15 minutos. Bem, naquele momento foi um momento de autoestimulação, né? Total. Então vamos pro nosso assunto do dia. É hora do assunto do dia! Hoje queremos falar com você sobre crenças e valores. Eu sei que Nathaniel estava ansioso para a gente abordar esse assunto. Por que, Nathaniel? Depois da história do último podcast, Martin, tu tem dúvida? Pois é. O que permitiu que Nathaniel realizasse o trabalho de 30 dias em 24 horas foram as crenças e os valores dele. Mas vamos falar primeiro sobre os valores. Martin, isso é uma questão que eu quero levantar para o nosso público, para os nossos assinantes. Primeiro é fazer uma correlação. O que é valores e o que é crença? Às vezes as pessoas acham que a crença é em cima de um valor. Ou é o contrário, o valor é baseado na crença. Como é que isso se transforma? Eventualmente, tudo é baseado nas crenças. Agora, o valor, uma forma simples de você compreender, é como se fosse o seu alvo emocional. É onde você deseja chegar. Essa é a compreensão principal de valores. Porque a palavra valor para o nosso sistema nervoso significa você sair da indiferença. Então, você pode sair da indiferença de duas formas. A primeira é a busca do prazer. É a experiência que você acha que vai proporcionar para você o maior prazer. O que a gente chama valores de atração. Ou o que eu chamo valores de atração. Então, esses são os alvos. São aquelas sensações prazerosas que você tem. São as suas metas. São aqueles objetos que proporcionam prazer para você. Então, esses são os valores de atração. Então, por exemplo, um valor de atração seria, eu gostaria dentro dos próximos 12 meses de ter R$1 milhão na minha conta. Então, isso excelente é um valor excelente exemplo. Eu queria saber um pouco mais sobre esse R$1 milhão. Vamos lá, Mas peraí, não agora. Não vamos desviar do nosso assunto. Então, R$1 milhão na conta, isso é um valor de atração. O que seria um valor de aversão? É que na nossa vivência, na nossa experiência, tivemos momentos marcantes, dolorosos. E, por questão de sobrevivência, o nosso sistema nervoso marca esses momentos como sendo, preste atenção, alguma coisa perigosa pode estar acontecendo. Então, por exemplo, você pode estar evoluindo no seu dia a dia tranquilamente e o seu companheiro, sua companheira começa a elevar a voz com um determinado tom. E dentro da sua lembrança, esse tom ele está associado a alguma vez, talvez, você apanhou do seu pai ou da sua mãe. Então, é como se fosse um marcador que determina perigo.
Porque entendi. Um pilar de identificação naquele momento. Sim, né? porque aquele momento que você apanhou é um valor, é uma aversão. Então, apanhar é algo que dentro da sua vivência não é indiferente. Você diz, eu odeio aquilo aí me proporciona dor. Então, por um lado, atingir R$1 milhão é algo que eu busco, é algo que eu quero, é algo que eu sei que vai me proporcionar prazer. Por outro lado, apanhar me deixa também atento, porque é algo que eu quero evitar. Então, por um lado, algo que eu quero atrair, ou então ir em direção a, e do outro lado, algo que eu quero evitar, me manter distante de. Então, pra gente... Nós vamos falar nas duas situações. A primeira situação de R$1 milhão. Existe o valor da atração, da alavancagem, vamos dizer, que eu posso ganhar R$1 milhão porque eu vou dar uma boa vida para mim, para minha família, para as pessoas que estão ao meu redor. Sim. Como existe o valor que te derruba, né, que te puxa para baixo, a questão, mas se eu for rico eu vou ser avarento, eu de alguma forma as pessoas vão me olhar com olhos diferentes, que agora ele é rico, ele é isso, é aquilo. Né? Isso é valor, é crença? Como separar? Pode explicar um pouquinho de uma forma prática pra gente? Excelente pergunta. Então, o que a gente viu, o valor ele é um marcador que delimita dentro da sua experiência aquilo em que você precisa prestar atenção. Ou então porque é perigo, ou então porque é o alvo. As crenças dão a rota para você de como você vai evitar aquilo que precisa ser evitado e como você consegue chegar àquilo que você deseja ter. Só que o problema é que às vezes a gente tem conflitos no meio disso aí, como você bem ilustrou. Isso é verdade. Porque no caso, por exemplo, você está dizendo, pô, se eu ficar rico, talvez as pessoas me olhem com maus olhos. O que está acontecendo é que quando a gente tem essa preocupação, e você já ouve isso no tom da voz da pessoa que está dizendo, pô, as pessoas vão me olhar com maus olhos, você já sabe que bem aí que tem um valor de aversão dentro disso. Então você sondando, você descobre, não, para a pessoa uma das coisas que ela mais quer evitar na vida é rejeição. Quando a pessoa é rejeitada, o sentimento que ela sente é horrível, ou seja, dor. Então a pessoa vai querer ao máximo evitar a rejeição. Porém, fica muito difícil você atingir R$1 milhão se você está tentando evitar a rejeição. Sim. Então o segredo é que o que está provocando essa sensação de rejeição é uma crença. É ela que a crença interpreta aquilo que está sendo vivenciado para dizer para você se você tem que se sentir mal ou se você tem que se sentir bem. Perfeito. Isso é um trabalho de coach excelente que pode ser feito aí para a pessoa para fazer um processo de ressignificação, né? Sim. Se você quiser, me dê um exemplo concreto. Eu queria também tratar a questão da família. A gente estava falando de R$1 milhão e a questão da família, de apanhar e tal. A gente percebe que muitas de nossas crenças, ela vem da nossa infância. Sim. Né? Então a gente for levar em consideração a formação, não estou falando mal de pais, mas é como eles aprenderam, é como os avós aprenderam, é como os tataravós aprenderam, né? Que é tudo dizer não para uma criança. A criança, eu acho que durante a sua formação houve 148 mil nãos na vida dele. E isso impede da criança tomar algum tipo de atitude, né? Porque tudo que ele pensa, tudo que ele quer fazer, o pai, não faz. Sim. A mãe chega, não, você não vai sair, você não vai fazer. E isso, naturalmente, cria vários bloqueios na cabeça da criança. Sim. E agora, como um adulto, na verdade, você acaba sendo um adulto infantil. Porque você ainda está limitado com muita coisa lá do passado, dos não do teu passado. E muitas coisas hoje você deixa de fazer por conta do seu passado. Sim. Por exemplo, prático, abrir uma empresa. Né? Sim. Poxa, mas na minha família tiveram vários exemplos de falência, ou não na família, ou pessoas próximas, vizinhos. Outro tipo de exemplo, eu evito de me relacionar com outras pessoas porque na família tiveram várias separações. Sim. Né? A pergunta cruel, que eu sei que ela é cruel, é como quebrar isso, Martã? Não só na situação da família, mas na situação de R$1 milhão, como calar essa voz, esse comitê de gente de imbecis que ficam ali incomodando. Com todo respeito, né? Porque Sim. na verdade não é o pai, a mãe que seja, mas é que você acaba trazendo esses monstrinhos para dentro de você os cultiva, né? E ficam ali crescendo cada vez mais. Aí é como você falou, você pode focar na dor ou pode focar no prazer, né? No valor da dor ou do prazer. Vamos esclarecer um pouco mais para o nosso público. Você deu 2 exemplos e é extremamente importante quando a gente vai lidar com uma crença. Só para os nossos ouvintes, eu trabalho com programação neurolinguística há praticamente 20 anos. Então, é muito importante distinguir a crença que é oriunda
daquilo que foi dito para você e da crença que é oriunda da sua experiência. Então eu vou falar sobre cada caso separadamente. Ótimo. No primeiro caso que você deu, você falou sobre o caso da pessoa que tinha parentes ou pessoas mais próximas da família que empreenderam e tiveram várias falências na família. Então nesse caso, é um caso vivenciado. A pessoa tem uma referência direta daquilo que está acontecendo. Então nesse caso, a primeira pergunta que eu faria para o sujeito é: o que significa para você essa falência ou essas falências? Então a pessoa, claro, a gente não tem um interlocutor aqui para dar a resposta exatamente, mas vamos supor que a pessoa responda: isso significa para mim que você montar uma empresa e ter um negócio é algo que é muito arriscado. E aí eu posso perder tudo. Problemas na família, por ter perdido tudo, falta de apoio. Sim. Né? Então o que você vê bem aí, ter um negócio é muito arriscado e eu posso perder tudo. Você vê isso aí, o que eu chamo de uma crença global. É uma grande definição extremamente abrangente que vai gerar uma série de limites. Tudo isso, claro, dentro do nosso sistema nervoso, tem um propósito de nos salvar da dor. Essa crença existe não aleatoriamente. Ela existe para impedir que nós sintamos uma dor ou que a gente viu uma pessoa próxima passar, ou então que nós mesmos sentimos. Então, essa crença existe aí para nos proteger. Só que no final das contas, aquilo que te protege muitas vezes termina impedindo que você avance. Como se você estivesse preso dentro de uma cadeia ou de uma fortaleza. Você está seguro, mas você está preso. Isso é um problema. Então a primeira coisa é entender esse significado. Uma vez que você compreende o significado, o objetivo é ressignificar ressignificar aquele evento para que ele tenha uma outra abordagem. E a maneira com a qual você faz isso é que você começa a associar dor a você manter essa crença e prazer a você mudar ela. E qual é a chave para abrir essa gaiola mental, essa jaula mental que você mesmo cria? É que no fundo você tem uma referência ou algumas referências que são da sua família, mas você tem um bocado de exemplos de pessoas que abriram negócios que estão extremamente felizes, extremamente livres e que tiveram um êxito muito grande com o seu negócio. Então essas são umas outras referências que você precisa trazer dentro do modelo do mundo da pessoa que teve essas referências limitantes, digamos. Perfeito. Então, no caso específico da pessoa que teve uma vivência, a abordagem para transformar a crença seria essa. No caso da pessoa que teve um pai, ou uma mãe, ou um outro familiar que repetiu várias, digamos, que programou a criança, ou o filho, ou a filha, de forma limitativa, geralmente esse limite, quando a pessoa tem um ímpeto, puxa vida, eu queria muito empreender, o limite vai se manifestar com uma voz que vem e que diz que a pessoa não vai conseguir. Não, você não vai conseguir porque você sempre fracassa, você não presta para nada, coisa do tipo, né? E geralmente essa voz vai estar associada, vai ser a voz de um dos pais ou um dos parentes que falava isso. Então o procedimento nesse caso, a abordagem é completamente diferente. O que a gente vai fazer é intervir no processo neurológico, na forma com a qual esse conteúdo está sendo processado, para que a pessoa não seja mais refém, assim, basicamente de uma voz que está na cabeça e que não está mais ligada a nenhum ser humano. Puramente está acontecendo na própria cabeça. Então a gente só precisa desativar, quebrar esse padrão neurológico, quebrar essa forma de processar o pensamento, e aí a pessoa se liberta dessa maneira. E tem um processo bem legal, que é você pegar essa voz e transformar numa voz engraçada, numa voz cômica, para que de certa forma esculhambe o Estado. Pronto. E você não dê tanta responsabilidade, né, tanta importância para aquela voz que está te incomodando. Exatamente, você usou a palavra certa. O que você faz é você reduz a importância, ou seja, você desvaloriza aquela voz. Aquilo que tinha uma autoridade muito grande na sua vida, que no fundo não existe mais, você já é um adulto, você precisa reduzir a importância do que essa voz está dizendo para você conseguir avançar em direção àquilo que você realmente deseja. Então, Martã, quando eu venho uma voz da minha mãe dizendo: meu filho, você deveria fazer um concurso, eu poderia transformar em uma voz de Pato Donald, por exemplo? É exatamente isso, do Mickey. Meu filho, entendi, sensacional a ideia. E aí eu ressignifico com relação à mudança do estado dessa situação. Na verdade, você não vai ressignificar nada. A própria mudança de voz vai gerar a ressignificação
significação. Inclusive, para quem está nos ouvindo, a gente fez o exercício antes da gente gravar o podcast e eu estava calibrando a fisiologia de Nathaniel e imediatamente a gente vê a mudança de estado na hora que ele troca a voz. Então, olha aí, ele só lembrando disso, ele já está rindo de novo e na hora que isso acontece, isso significa que ele já está num estado muito mais de recurso para poder avançar na direção que ele deseja. Uma técnica que eu gosto de usar muito é cantar. Eu puxo a primeira música que vem na minha mente, a partir do momento que eu ouço alguma voz de alguma crença, eu canto na minha mente e meio que a voz vai sumindo. E eu deixo a voz da Ivete, bem mais agradável nos meus ouvidos, ou a voz de alguma banda de pop rock, que me tira daquele foco e me altere para um outro foco mais positivo. Sim. E aí a gente faz aquela análise, né? Se você focar no negativo, você vai expandir o negativo. Sim. E você vai ficar na crença negativa. Com certeza. E aí quando você foca nos valores positivos, nas crenças positivas, aquilo se expande e realmente age. É um pouquinho... Uma forma de você compreender isso é como se você estivesse em casa, curtindo um barato seu, você está empolgado, você está feliz... E aí, de repente, as suas janelas estão abertas, o vento está correndo, e de repente passa um carro de som tocando uma música que você detesta na rua. Sim. Você tem que ficar aguentando isso? Não. Fecha a sua janela, liga o som da sua casa com a música que você quer ouvir, e aí, daqui a pouquinho, você reabre a janela, vê se o carro de som foi embora, e aí você desliga o seu som e volta a curtir o seu barato. A analogia da técnica é um pouquinho como se fosse isso, né? Perfeito. Porque aquilo não tem propósito, não tem motivo para você ficar ouvindo aquele carro de som. Então, Martão, eu acho que a nossa conversa hoje foi muito positiva, e eu queria só usar mais um exemplo. A gente vê vários empreendedores, né, que na sua vida empreendedora faliram 2, 3, 4, 5... E aí vem na sexta empresa, vem a veia do negócio e o cara explode. Sim. Né? O cara fica rico, é um negócio que realmente funciona. É bem interessante disso que a gente conversou hoje, né? Sim. Ele, de certa forma, ele vai ultrapassando os níveis dessa crença, ou seja, ele vai aprendendo com aquilo que ele passou, ou seja, não são fracassos, são desafios que ele passou. Isso aí que você acaba de dizer demonstra classicamente o que o empreendedor faz. Você demonstra que no seu sistema operacional pessoal, você tem uma crença que reinterpreta os resultados de, entre aspas, derrota ou fracasso como sendo aprendizagens ou desafios. Ótimo. Isso é clássico para o empreendedor que está sucedendo. Ele não interpreta como sendo uma derrota. Ele diz, pronto, aprendi mais uma coisa, significa que eu estou chegando cada vez mais perto do meu objetivo, né? Perfeito. E é encarar que os momentos de baixa são momentos de desafio para buscarem soluções para reverter a situação. Sim. Agora, se você ficar focado na crença negativa, ó céu, ó Deus, o que eu faço? As coisas não vão acontecer, né? Você tem que mudar o teu estado de uma crença positiva para um estado positivo para poder resolver as coisas. Para você que está ouvindo, preste bem atenção no que Nathaniel está compartilhando, porque ele está compartilhando justamente as crenças que regem o sistema operacional dele, emocional, como ele toma as decisões, como ele interpreta as experiências pelas quais ele está passando. E você vê que é uma forma extremamente construtiva de interpretar e é a forma com a qual o Nathaniel se propulsa. Então você pode adotar um padrão muito parecido dentro da sua vida para poder constantemente estar avançando, independente daquilo que esteja acontecendo com você. Dica do dia. O Martão vai dar uma sugestão bem bacana hoje para a dica do dia. Uma das dicas que é fundamentais para o empreendedor, e principalmente no que diz respeito à análise da sua interpretação, das suas crenças, da sua vivência, é você manter um diário de bordo ou um logbook da sua experiência. Todo dia de manhã, ou então na hora que você for dormir, sente-se e escreva durante uns 10 minutos sobre o que você está sentindo, como foi o dia e como você está reagindo a tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Depois, quando você volta e lê esses insights, você pega uma atitude de fora, que a gente chama de atitude meta, uma posição meta de leitura daquela experiência que foi registrada no diário de bordo, e os insights que vão surgir para você nesse momento, você não pode imaginar. Então a dica do dia, mantenha um diário de bordo onde você grave todos os seus insights, você registre aquilo que aconteceu no seu dia. A revisão ela tem que ser semanal, quinzenal e mensal, porque quando você for buscar as informações, várias
coisas vão ser ditas naquele papel, naquela escrita, e que vai ter uma importância para você. Sim. E esse logbook, na verdade, é um caderno. Pode ser uma agenda, pode ser um caderno de várias matérias, pode ser um caderninho. O que é importante é você escrever e anotar. Agora, se você é um cara um pouco mais tecnológico, tem a opção do Evernote. Sim, Evernote, espetáculo. Vai ser uma próxima dica do dia, né? Próxima, com certeza. E o Evernote você tem no celular, tem no tablet, tem no computador, ou seja, não vai ter história para dizer que fez ou que não fez, né? Sim. Porque o Evernote vai estar sempre disponível. E sem contar os insights que vão ocorrer durante o dia, na hora do almoço, passou um garçom com um detalhe, opa, anotou, passou uma pessoa com outro detalhe, você anota, porque vão ser insights que vão estar relacionados à sua vida profissional e vida pessoal também, que eu acho que é muito importante. Perfeito. Pô, hoje foi um super episódio, né, Nathaniel? Com certeza. E no próximo episódio vamos falar sobre o que acontece quando você começa a se cercar de pessoas enérgicas, construtivas, positivas, proativas e que impulsionam o mundo para frente. Isso é a gente. E Martin vai explicar pra gente como um canadense sai de um lugar tão organizado para vir morar em São Luís do Maranhão. Eu, na verdade, queria que ele contasse hoje, mas vamos ter que esperar, infelizmente. A gente se esticou um pouquinho sobre as crenças, né? Por mais que vocês não acreditem, mas ele é mais brasileiro que muitos que eu conheço, tá? E sem contar que o português realmente é perfeito. E se você gostou desse podcast, visite nanoempreendedor.com.br e se cadastre para receber nossa newsletter informativo, nos quais a gente compartilha recursos para você empreender e temos uma surpresa vindo em breve para os nossos assinantes. Pois perfeito, obrigado por estar com a gente no podcast. Se você tiver algo que você está querendo compartilhar conosco, ou então uma sugestão de conteúdo, ou alguma dúvida ou pergunta acerca daquilo que a gente viu hoje, não hesite em entrar em contato conosco. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço, te vira e nano empreendedor na veia.